seja bem-vindo ao canal Vamos de História. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver. No momento, nós queremos informar que este vídeo objetiva cumprir com a primeira atividade da disciplina Tópicos Especiais da História de Pernambuco, acerca da presença dos holandeses na região Nordeste, especificamente na capitania de Pernambucana. Então, nós contamos aqui com a presença de Beatriz, de Caio, de Romero e Vitória, todos estudantes do quarto semestre de licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco. Nós temos aqui um slide com o tema Holandeses no Brasil, uma visão voltada para Pernambuco. Um breve resumo sobre as invasões holandesas. Nós temos aí as invasões holandesas no Nordeste, e que se contextualizaram de acordo com os acontecimentos na Europa, principalmente a União Ibérica, né, que é quando o Reino de Portugal ele vai se juntar com a União Ibérica, e aí vai ter uma discordância, por isso, com o Estado holandês, e é por esse motivo que os holandeses vão decidir invadir as terras, né, da coroa portuguesa. Eles vão invadir a principal, né, invadir a principal fonte de economia de Portugal, eles estavam ali objetivando o domínio, e nós temos aí, sabemos, né, que a principal fonte de economia da coroa portuguesa era a produção açucareira e o comércio de escravo, né? Temos aí também o terceiro ponto, né, que é a presença já de Maurício de Nassau e o que ele trouxe, né, como governador-geral da capitania de Pernambuco para o que nós hoje conhecemos como Estado, que foram os investimentos nos engenhos de açúcar, o Recife remodelado, as missões culturais e artísticas e a liberdade religiosa, o livre comércio e tantos outros pontos. Esse vídeo ele tem por objetivo aí falar acerca da presença dos holandeses, como já citado, mas como um ponto se foi positivo ou negativo para o desenvolvimento, para o progresso da capitania. Por isso eu passo agora a fala para a Beatriz, que ficará refletindo aí, passando informações acerca desse tema. Olá a todos. Eu falarei sobre a ocupação holandesa, se ela foi algo positivo para o progresso de Pernambuco. Ao analisarmos o contexto histórico, voltamos acerca do desenvolvimento de Pernambuco com foco no período da atuação de Maurício de Nassau. Se ela foi algo positivo na história, no contexto histórico ou negativo, né? Eu viso como sim, que foi algo positivo, de certa forma. Uma vez que Maurício de Nassau visou diversos planejamentos para a evolução de Pernambuco, a capital de Olinda, também a capital de Recife, tudo isso ele teve uma visão e pôs em prática. Uma vez que ele buscou investir na capital em todo, na questão de recuperar a produção açucareira, retomou a principal fonte de comercialização também, que seria os escravos, incentivou o plantio de mandioca, uma vez que a falta de alimento na localidade era imensa. Buscou também investir na construção de fortificações litorâneas, manteve as relações pacíficas com os indígenas, algo primordial ao meu ponto de vista. Garantiu aos moradores de Pernambuco a liberdade de religião, uma vez que a religião presente e dominante na localidade era o catolicismo. Promoveu obras que incentivaram a urbanização da colônia holandesa, incentivou as artes e ciências, isto já na vinda dele, quando ele trouxe artistas e cientistas, né, juntamente com os seus guerrilheiros, vamos por assim.
Posteriormente, ele construiu bibliotecas e um observatório astronômico, sendo o primeiro construído na América, é importante isso citar. E Nassau também organizou a construção das pontes importantes situadas no Recife, a qual usou os moldes da cidade de Amsterdã. Nassau também ordenou a construção de um jardim botânico com plantas e animais raros e deu seguimento a um zoológico. Nisto, tomamos que a presença dos holandeses trouxe, sim, um desenvolvimento para Pernambuco. Contudo, como se originou essa ocupação? A Holanda foi apenas um reino, um estado. O que realmente foi a Holanda? Sigo a seguinte fala A para a Holanda. Vitória. A Holanda. Holanda, Realmente. isso. Desculpa. Peraí. Essa é uma ótima questão, né, Beatriz, que você tratou a respeito do que né, se era reino ou se era estado, porque, por vezes, essa informação ela não fica clara, principalmente no preparo dos livros didáticos. Né? As informações ali são lançadas e o educando muitas vezes não sabe o que realmente né, foi a presença dos holandeses aqui, não sabe definir essa questão aí, estado, reino, república. Antes de responder a questão que você me passou, eu gostaria só de divisar a presença né, realmente dos holandeses. Então, pela sua fala, nós podemos definir que a presença dali da Holanda na capitania pernambucana ela teve um desenvolvimento cultural, social, político, religioso e econômico, não é isso? Aí, os investimentos que foram dados, né, a liberdade religiosa nos pontos específicos, também a construção de instituições, né, tudo isso, pontes, tudo isso vai realmente gerar um desenvolvimento. Obviamente, nós sabemos que sempre fica, uma questão de análise, né, sempre fica na percepção de quem está analisando o momento, período. Respondendo a sua questão, né, acerca se reino ou estado, nós precisamos primeiramente entender que a ocupação de territórios pertencentes da coroa portuguesa, ela deu-se pela WIC, que era uma companhia holandesa das Índias Ocidentais, sendo esta uma empresa capitalista, e nas palavras que usou Roberto Chacon Albuquerque, que era uma empresa de direito público e, ao mesmo tempo, privado, ou seja, ela funcionava das duas maneiras, sendo que esta empresa ela atuava no Oceano Atlântico e contava com o apoio do Estado holandês, então, sim, era um Estado que era parte, né, que era integrante dos Países Baixos. Dessa forma, nós podemos compreender que quando se fala de conquistas holandesas, e neste caso aí nós estamos falando de conquistas holandesas em territórios que hoje nós conhecemos como brasileiros, nós estamos verdadeiramente assim falando de frotas de navio, né, da WIC, apoiadas por um Estado holandês e não uma coroa em si, até porque como pertencente aos Países Baixos, né, a Holanda estava ali batalhando em busca da sua independência da coroa espanhola, sendo que, no caso, como retratado, né, voltando aqui ao ponto da presença das frotas da WIC, eles objetivavam o domínio do que hoje nós conhecemos como Brasil, né? Porque naquele tempo não tinha ainda uma noção do Brasil em si, uma ideia de nação. Ou seja, se tratava de um poderio bélico marítimo que empreendeu grandes batalhas contra Portugal, não só contra Portugal, mas como nós estamos falando de Pernambuco, nós citamos ele, e aí eles conquistavam territórios fora e dentro da capitania, né? Ou dentro da colônia. Fora nós temos como exemplo a Angola, porque os holandeses tiveram um certo domínio, né, do mercado escravista, e dentro nós temos como exemplo aí o domínio de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, a tentativa de domínio ali no ano de 1625, da Bahia e, posteriormente, em 1638 também, esse último sendo comandado por Maurício de Nassau, que você citou anteriormente. Aí nós temos todos esses pontos, né? Aí nós precisamos falar acerca dessa questão de, por vezes, da vitória, né? Da vitória da Bahia acerca das tropas da WIC, para nós não disseminarmos uma ideia de que ela simplesmente chegava aqui no Brasil e conseguia conquistar os territórios
ressaltando aí, só corrigindo, chegava aqui na colônia, né, na colônia portuguesa, e conseguia aí conquistar os territórios sem que houvesse guerras, né, sem que fossem travadas batalhas. O mesmo não vai acontecer em Pernambuco, que vai ter o seu litoral ocupado pelas tropas da WIC no ano de 1630, né? Aí nós levamos em consideração que não havia um interesse de colonizar a terra, mas de apoderar-se da sua economia, visto que as regiões citadas, como a Bahia, como Pernambuco, né, parte da região Nordeste, elas comandavam a produção de açúcar, que era um produto totalmente rentável. Aí nós temos que o interesse que fora primordialmente político, porque eles vieram com interesse político, já que eles queriam confrontar, né, a coroa portuguesa por sua aliança com a União Ibérica. Esse interesse era político, mas por fim tornou-se totalmente econômico, até pelo fato de que a WIC viu o território português como um negócio, ou seja, era só uma questão mesmo de lucro, eles visavam simplesmente lucro por fim, né? Aí é onde entra a questão do desenvolvimento, né? Então, nós temos aí, recapitulando a fala, não era um reino, era um Estado, e a ocupação deu-se não pelo Estado em si, mas por frotas que tinham o apoio desse Estado. Finalizando aqui minha fala, eu já passo para Caio, para ele ficar à vontade, né, e debater sobre o seu tópico. Vale ressaltar também que todos esses conflitos eles foram oriundos por conta dos laços comerciais com a Holanda se fecharem, devido à integração de Portugal à União Ibérica, que tinha como Espanha a principal potência desse eixo e inimigo dos holandeses, os quais faziam parte dos domínios espanhóis, mas conquistaram sua independência em 1581. E com isso, essa independência conquistada pelos holandeses, aí trouxeram-lhes várias consequências. E uma delas foi Filipe II decretar um embargo espanhol, que foi a proibição de todas as colônias, né, de negociar com os holandeses. Aí essa decisão afetou diretamente a produção açucareira, que tinham os brasileiros e os holandeses uma parceria muito forte nesse tipo de comercialização, principalmente com a Companhia das Índias Ocidentais. Aí com isso decidiram tomar a principal fonte de economia de Portugal, e, consequentemente, da Espanha, né, que era a distribuição e a exploração do açúcar e dos escravos. Aí, sendo o Brasil o alvo dos ataques dos batavos. Aí, com um pouco poder de combate e uma frota reduzida, ainda conseguiram esse feito de tomar a capital, que era Salvador, que era na antiga capitania de São Vicente. Aí foram expulsos, passaram um pouco mais de um ano, não chegaram nem a um ano, e navegaram rumo ao norte, insistindo ainda nas intentadas em tomar territórios e dominar essa comercialização, até chegar ao ponto de dominar a capitania de Pernambuco. E com isso, devemos enfatizar também as principais motivações das invasões, que eram a exploração e a comercialização direta do açúcar, que era produzido no Brasil, e a recuperação do comércio e refino açucareiro, com as parcerias diretas com os senhores de engenhos, e assim pudessem ter o livre comércio e incentivos financeiros que os holandeses ofereciam. E, consequentemente a isso, teve inúmeros avanços e investimentos na infraestrutura de capital, da capital de Pernambuco, que deixava de ser Olinda, para ser Recife. Aí aconteceu de também um outro motivo dessas invasões era, além do controle do açúcar, da produção do açúcar, que eles refinavam, também a comercialização dos escravos, que era outro meio de rentabilidade para os holandeses. Aí, com isso, também eu passo a fala para Romero dar a conclusão da tese. Bom, eu reforço a ideia que Vitória passou aí para a gente, né, a respeito da situação da Holanda a partir do ano 1500, assim como o Caio pontuou com relação à independência e à proclamação de uma república, né, na Holanda, o que traz um modelo diferente, né, de Estado, de formação de Estado. A Holanda, como república, ela começa a incentivar a formação dessas companhias, né, seja com a Companhia das Ilhas Orientais, seja com a Companhia das Ilhas Ocidentais, né, e
ela se lança na prática do comércio, né? A gente pode falar aí de um capitalismo embrionário, onde eles já começam a sair um pouco ali daquele mercantilismo, que seria um extrativismo, né? Unicamente pensando em ir lá, em retirar as riquezas de um determinado local, mas também começa aquela visão de investimentos, há um grande fluxo migratório de pessoas, né, com ideais de liberdade, principalmente judeus, para a Holanda, com essa intenção de investir, ou seja, de viabilizar projetos econômicos, né, por meio dessas companhias em territórios de colônias. Essa unificação da Península Ibérica entre Portugal e Espanha, né, sobre o mesmo rei, é realmente decisivo na, na questão da Holanda, ela buscar um meio de conseguir o acesso a essas colônias, porque cada vez mais essa União Ibérica, ela colocava em risco o comércio da Holanda, a Holanda agora como república, incentivando essas companhias. Isso, de certa forma, trazia grandes riscos para ela, né, de prejudicar o comércio, de prejudicar as importações desses artigos, oriundos tanto do Oriente como do Ocidente. Mas como o nosso foco aqui é a ocupação na capitania de Pernambuco, a gente vai se pautar somente nas companhias das Ilhas Ocidentais. Mas lembrando que não era a única, né? E era realmente assim um modelo criado, né? É tanto que, como eu tinha falado antes com um grupo a respeito de ser um dos pontos, né, esse modelo de criação de companhias foi um dos pontos até que mais adiante, lá em 1700, 1750, durante o período pombalino, o Marquês ele vem a criar também uma companhia portuguesa, basicamente é um reflexo aí do que foi esse período da Holanda, né, com essa formação dessas companhias, e que ela serviu de modelo e incentivou outros reinos também, esse tipo de modelo de gestão econômica, de parceria econômica entre Estado e essas companhias que guerreavam, né, nos oceanos, exploravam o comércio de escravos, ocupavam colônias, né, e em alguns momentos, como foi o caso com a União Ibérica aqui na colônia americana portuguesa, entrava em conflito bélico na tentativa de tomar realmente à força essas colônias, e com isso realmente trazer desenvolvimento, mas voltando lá para a ideia de Beatriz sobre Nassau e nos investimentos da estrutura, era um investimento com uma ideia de retorno, né? Não era um investimento como um modelo que justamente a gente busca trazer à tona com o nosso tema, que é, existe realmente esse ideário de um projeto de Estado, realmente a gente pode permanecer com a prática do ensino, de que o período holandês, ele além de desenvolvimento, ele poderia ter mudado a realidade do nosso país hoje, ele poderia ter trazido algo diferente para o Brasil do que é o Brasil hoje, e aí a resposta fica realmente à mercê do que, como Vitória falou, como assim naquela época existia a análise, né, o ponto de vista de vencedor e de derrotado. A Holanda está fazendo algo bom para mim, mas, de outro lado, alguém lutou pela volta da ocupação lusitana, né, já a partir de 1650, quando finalmente Portugal retoma o território e expulsa de uma vez os holandeses. Mas, é claro, voltando para Beatriz, a estrutura e, de certa forma, a influência da ocupação holandesa aqui é tamanha, e aí a gente volta a falar sobre justamente essa saída da Holanda e a crise gerada com a produção açucareira, né, que entra em declínio ali no final do século XVII, levando até mesmo a uma interiorização forçada, né, na busca de outras atividades, porque o açúcar já não era mais tão rentável assim para Portugal. Havia uma paralisação da produção? Não. Na verdade, o que aconteceu é que com a expulsão dos holandeses, né, eles, assim como eles fizeram lá em Salvador e vieram para Pernambuco, eles agora vão para as Antilhas, né, formam colônias lá e começam também a explorar o açúcar lá,
E justamente por conta dessa estrutura, por conta dessa atuação deles visando justamente o lucro, eles desenvolvem um comércio açucareiro que põe em crise o açúcar produzido aqui nas Américas, né? O açúcar dele tinha um poder de concorrência frente ao açúcar produzido pela colônia portuguesa e simplesmente deixou Portugal, digamos assim, a ver navios, literalmente, com o comércio de açúcar, né? Tendo que explorar o minério nas Minas Gerais, tendo que atuar mais fortemente com as entradas e as bandeiras na busca de outras especiarias, de outros produtos, de outras atividades comerciais, assim como a gente tem estudado nesse quarto período, como justamente a pecuária, né, aqui no Nordeste, o que desenvolveu bastante a interiorização por meio das entradas e bandeiras dos sertões, tudo isso frente justamente à saída dos holandeses, porque sim, concordando com o que Beatriz fala, houve realmente um ganho de desenvolvimento e de estrutura, e principalmente de, digamos assim, uma influência, né? Uma influência liberal, uma influência capitalista que vai perdurar, né? Vai levar aí o Brasil mais adiante a justamente no contato com o iluminismo, via a ideia desse liberalismo, a ideia desse investimento, as ideias pró-abolição. Então, tudo isso, de certa forma, a gente tem por meio não só do investimento numa infraestrutura, realmente, quando a gente está falando de uma infraestrutura física, como construções de pontes, engenhos e tudo mais, mas também uma forte influência, digamos assim, ideológica, né? Baseada nessa ideia de liberdade econômica, nessa ideia de investimento, de que pode-se investir um pouco mais para aumentar a eficiência, para aumentar a produtividade, e não apenas somente chegar lá, extrair, retirar, ou seja, secar a fonte, né, daquela riqueza e depois deixar para lá. A Holanda ela inova por meio dessas companhias justamente por conta dessa ideologia de que não dá apenas para secar aquela fonte, mas sim condicionar ela para que produza cada vez mais e que produza eficientemente. Agora a gente volta para a temática do Estado, né, e do que hoje seria a visão do Brasil, se ele seria diferente ou não. Eu deixo aí a questão das Antilhas, né? As Antilhas, hoje, elas são diferentes, as demais colônias holandesas, fosse na África ou lá na Ásia, e se tornaram colônias holandesas por meio das companhias orientais, elas são diferentes do que a gente vê hoje, o desenvolvimento econômico, político e social do Brasil? Acredito eu que não. O resultado da Holanda influenciou ideologicamente, influenciou positivamente a infraestrutura e a mudança do cenário, principalmente urbano, né, de Recife e de Olinda, mudou. Mas crer assim que realmente poderia ter mudado, eu acho que há outros pontos, há outras influências que vão vir durante o século XVIII, XIX, e que talvez não fossem suficientes. Alguma diferença, sim, mas mudar completamente, talvez não. É isso. Fica agora. Fica aí, acho aí que nós já abordamos, né, os pontos, né, acerca do desenvolvimento positivo, de quem realmente ocupou a questão dos tratáveis, né, e aí falar, complementando, né, uma síntese de Romero, passando desde da ocupação dele, né, a questão também do desenvolvimento da infraestrutura, até nos trazer uma reflexão de que as colônias, né, ocupadas naquele período, elas são desenvolvidas hoje. Então, ficar aí nessa questão, acho aí que acerca de ter um ponto a destacar acerca do que o Romero falou, de inovação, e eu gostaria de ouvir quem quiser, né, aí, a respeito de, então, com a chegada e ocupação dos holandeses, as populações residentes na capitania aqui, né,
na capitania pernambucana, elas conhecem o novo, né? Os empreendimentos de Maurício de Nassau, que foi falado por Beatriz, foram novos, mas eles conheceram o novo em questão de empreendimento, né? Em questão como Beatriz falou, construção de pontes, museus, não foi isso, Bia? A economia, a política, a liberdade religiosa, e aí já vai apontar para os jesuítas, né? Desde a chegada da colonização portuguesa, né, que eles foram ali, em um período, começou ali, eles serem imputados a seguir aquela religião, principalmente os índios, né, o catequismo, né? Então, fica essa questão aí, houve aí um empreendimento e os habitantes, né, da capitania pernambucana, eles conheceram realmente algo novo, conheceram o desenvolvimento. Sim. Em que visão, assim, né? Porque fica para análise, né? Acho que todo mundo aqui concorda que teve um desenvolvimento positivo ou que houve regressão. Eu vejo como positivo, né? Porque até então o avanço em Pernambuco não foi, digamos assim, ao analisarmos a história em si, vemos que não tinha tanto desenvolvimento. Pernambuco foi tido como rota de tráfico até de negros e tudo, enfim, depois, mas teve um avanço, vamos pôr assim. Certo que depois eles mudaram os ideais, né? E ao analisarmos a história em si, vemos que tudo isso ocasionou para uma independência, né? Já uma coisa interligando a outra. Então, a gente vai deixar, como o Romero pontuou aí, né? A gente deixa de ver a terra tão explorada e começar a ser algo investido, Trabalhado, né? né? Haver Buscando investimentos. desenvolver, né? De certa forma. Caio, Porque quer falar? Enquanto teve a presença dos holandeses, teve o desenvolvimento, né? O desenvolvimento e o sucesso, digamos assim, da capitania. Mas depois da expulsão, começaram com as mesmas condições que o Império, né? Que era explorar, era a cobrança de impostos mais altíssimo. altos até do que o da própria corte, fez com que, após a expulsão dos holandeses, a capitania de Pernambuco fosse esquecida. Uma das consequências foi Pernambuco se revoltar, saber da sua tremenda importância diante do Brasil e tentar se rebelar contra a corte. E, com isso, outra consequência também foi o desmembramento da capitania que virou agora o estado de Alagoas, né? E, consequentemente, culminou em outras revoluções. Então, do jeito que a revolução que mais marcou o Brasil foi a Revolução Pernambucana, que foi a única que realmente saiu do papel, digamos assim, e mais dão ênfase à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, porque não querem dar o braço a torcer, digamos assim, naquela É época, o verdade. Império, né, que deixou se passar. Caio é barrista. Então, a gente vai aí, Brasil não, Holanda aqui, Pernambuco vai para frente. Aí volta a coroa portuguesa, retrocesso. É mais ou menos isso, né? Aí a questão boa, né, que os holandeses deixou, eles abriram, de certa forma, a visão dos pernambucanos. Porque fizeram eles lutar. Quanto tempo eles não estavam naquelas condições? Aí, após a demanda dos holandeses aqui em Pernambuco, eles observaram a mudança que teve, né, com eles. Então, eu acho aí, Bia, que foi esse destaque de nós existimos tal como a região sul-sudeste, né? Isso porque até então existia só mais Rio de Janeiro, né? Salvador, todas as reformas de infraestrutura, todos os investimentos eram só para essa região, né? Depois que a Holanda esteve aqui, teve um reconhecimento territorial, né, da capitania pernambucana, e eles viram que realmente era potência para se desenvolver. E essa Algo que influência, e essa influência, né, Bia, não só assim uma influência
de, digamos assim, de liberdade econômica, mas como o Caio falou a respeito das revoluções, né, que se sucederam nos séculos 17 e 18, a gente vê que até mesmo o fato da retomada, da expulsão dos holandeses, ela de certa forma, ela trouxe resultou em alguma influência que é justamente o incentivo, né, que é a Revolução lá de 1817, esse ideário da junção dos povos, né, o índio, o negro e o colono, na união pela expulsão dos holandeses, ela vem a influenciar a Revolução de 1817, justamente a Revolução. Eu acredito que aqui Caio fala a respeito de sair do papel, de realmente ser declarado, né? Pernambuco foi declarado por um breve período como a sua independência, e, de certa forma, a gente tem não só a ocupação, como também a expulsão dos holandeses, sendo, de fato, uma influência para o período colonial e para as consequências que adviram, né, nos séculos futuros, séculos 17 e 18. Ok? E, na verdade, acho que todos houve sim desenvolvimento. Ela explorava e fazia esse retrocesso, né? O pessoal, só quem poderia ir à frente, né? Eram realmente aqueles que estavam lá da Europa, os colonos e tudo mais, né? Os senhores de engenho. Quem não estivesse nesse patamar continuava ali, de certa forma, uma miséria, vamos dizer assim. Então, acho que todo mundo concorda aqui nesse ponto, nessa palestra, né, em si, nesse cumprimento da atividade, de que houve sim um desenvolvimento mediante a presença dos holandeses na capitania pernambucana. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Pronto, isso é aqui, né? A atividade, vamos dizer assim, e ficou com clareza. Desenvolvimento. Holanda, desenvolvimento. Portugal, retrocesso, né? Isso. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite, boa sorte